Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária, que nesse programa vai tratar dos principais acontecimentos nessa área nos meses de dezembro de 2024 e janeiro de 2025. E eu vou começar esse programa de uma maneira diferente. Como a primeira sessão do GTcast é dedicada àquele giro de notícias que a gente chama de GT News, eu já vou começar chamando tanto a participação de Gustavo como de Arik, falando da primeira notícia, que é a notícia mais repetida em nosso podcast nos últimos anos. O governo bate novo recorde de arrecadação. Sejam bem-vindos mais uma vez, Arik e Gustavo, para mais um GTcast. Olá, Alexandre. Olá, Arik. Para todos que nos acompanham, feliz ano novo para vocês. De fato, essa notícia não poderia deixar de ser a primeira pelos números envolvidos e pelas metas de arrecadações do governo. Mas eu vou deixar Arik dar o oi dele também, mas já deixando uma deixa, Arik. Eu acho que parte desse incremento aqui está altamente relacionada ao avanço das tecnologias que o governo tem usado cada vez com mais frequência. Exatamente, Gustavo, Alexandre, a todos que nos acompanham, mais uma vez é um prazer começar o ano de 2025 aqui no GTcast. Essa notícia que, primeiro, a Receita divulgou no final de janeiro, que eles bateram o recorde aí de 2,65 trilhões de reais de arrecadação no ano passado, ela não nos chega como nenhuma surpresa. A gente tinha visto que durante todo o ano de 2024, mês após mês, a Receita vinha divulgando recordes batidos de arrecadação, recordes que inclusive chegam a quase 10%, se não me engano, em relação ao exercício anterior de 2023. E certamente essas medidas de inovação tecnológica, elas têm um papel significante nesses recordes. A gente também, desde o ano passado, batemos nessa tecla aqui várias vezes, que a Receita vinha desenvolvendo programas, desenvolvendo soluções tecnológicas e trazendo a inteligência artificial para o lado dela nessa tentativa aí de aumentar mesmo a arrecadação. E os resultados parece que estão chegando e a gente tem visto aí em números o que a Receita tem feito, né, Gustavo? Exatamente. Inclusive, com cada vez mais, tem várias coisas que contribuem para esse aumento da arrecadação, a tecnologia, propostas de autorregularização. Eu sei que há várias frentes aí envolvidas, mas eu acho que a utilização da tecnologia, Alexandre, sem sombra de dúvidas, é o ponto principal. Nós temos visto FD-Reinf, E-Social. Agora, vamos até comentar nesse programa o fim da DCTF, a criação de um novo módulo de inclusão de tributos, a concentração da arrecadação em DCTF Web. Tudo isso, ao meu ver, tem um objetivo claro, que é fazer com que a Receita consiga ter mais mãos para fiscalizar sem a necessidade de um trabalho manual que dificultava muito essa arrecadação. Exatamente. E quando a gente fala de uso de tecnologia, a gente pode dizer, inclusive, que com a reforma tributária muito mais vem por aí. E a gente vai também comentar aqui um avanço importante na regulamentação da reforma tributária. Mas eu queria falar do contrassenso do governo, que ao mesmo tempo que bate recorde de arrecadação, que quer restringir alguns direitos ali dos contribuintes, ele quer também aumentar benefícios fiscais. Pelo menos é a proposta que foi noticiada agora em janeiro, do ministro Márcio França, que em favor das micro e pequenas empresas que estão ali albergadas na sua pasta, ele quer conceder um benefício fiscal ainda maior, mais especificamente para o MEI, que é uma modalidade dentro do Simples Nacional, que hoje reúne mais de 15 milhões de brasileiros que são inscritos nessa condição, que já tem ali um favor fiscal muito expressivo e que ele quer dar um outro benefício, o direito de, ao exceder o limite de faturamento anual, que para o MEI é de R$ 81 mil, ao invés de ele ser desenquadrado da condição de MEI, ele possa pagar um imposto de renda de maneira progressiva a partir da parcela que exceder a esse faturamento, o que me parece ser a extensão de um benefício fiscal que já é muito expressivo para esse grupo de brasileiros e que tornaria, vamos dizer, necessário o governo investir ainda mais no incremento da arrecadação para compensar perdas e renúncias como essa. Inclusive, eu acho engraçado, Arik, que parte dessa proposta está baseada no fato de que tem muita gente que não quer faturar mais para não sair do MEI e acaba, às vezes, quando está chegando perto do limite,
o marido coloca a esposa como MEI também para continuar faturando com o MEI dela para nunca passar desse limite. Ou seja, a parte da justificativa é essa, tentar acabar com o medo das pessoas de faturarem mais, e aí com isso você cria uma brecha para que quando ele estourar, ele continue com essa tributação progressiva, como já acontece para a pessoa física. Ao meu ver, é um argumento muito fraco para propor uma renúncia de receita como essa. A gente sabe que tem uma teoria lá na economia, que é a curva de Laffer, que quando a arrecadação sobe para um nível X, na verdade, quando os tributos sobem para o nível X, a arrecadação cai, porque a população deixa de suportar e encontra meios para poder fugir ali dos olhos do governo. E, particularmente sobre essa notícia aí do secretário, eu acredito que é mais um discurso, pelo menos nesse momento, a gente observando o momento político que o governo tem passado aí, principalmente quando, eu me lembro no final do ano passado, quando o ministro Fernando Haddad ele foi divulgar o pacote de gastos, que fez aquele alarde todo, porque haveria uma notícia que traria, pelo menos para o mercado, uma sensação de que o país estaria tentando equilibrar as contas. Houve uma imposição lá do governo para divulgar naquela mesma oportunidade uma isenção para o imposto de renda, aumentando ali o limite, a primeira faixa do limite de incidência da alíquota zero. E aí aquilo veio como um choque, embora a população beneficiada tenha comemorado, para o mercado, para os indicadores e para aqueles que analisam esses movimentos na economia, aquilo ali veio como um choque, né? Um contrassenso dentro da proposta de divulgar cortes de gastos, que necessariamente ia onerar os cofres públicos, né? Aquele benefício divulgado. Então, eu acho que, considerando que o ano 2025 é ano de reforma, de definição sobre aspectos mais específicos da reforma tributária, e ano que o governo tenta aí segurar os gastos públicos, porque embora ele esteja divulgando um benefício, a gente sabe que o norte agora, pelo menos para o ano 2025, é tentar arrumar a casa, porque senão a confiança no país, que já está muito comprometida, vai ser ainda mais. Então, acho que nesse momento isso aqui é mais uma notícia para a gente ler e refletir, mas não vejo como algo concreto para acontecer, não. Inclusive, nesse contexto de bater meta, segurar gastos, né? Continuar batendo recordes de arrecadação, a gente vê o governo, por outro lado, ao meu ver, prejudicando muita gente com as limitações às compensações. A gente tem uma notícia aqui de que o governo ele pode limitar ainda mais as compensações, algo, Alexandre, que a gente já tinha visto há algum tempo atrás, que quanto mais crédito você tem, o seu aproveitamento dele tem que ser em um tempo maior, meio que dizendo assim, não vamos prejudicar o governo de uma vez. Então ela estabeleceu regras até 10 milhões, acima de 10 milhões, de 100, 200, e aí estendendo cada vez mais o tempo. Creio que isso tem um impacto direto nessas arrecadações e esses recordes e tentar proteger a meta fiscal. Aí faz o quê? Vamos impor limitações aqui, o que, ao meu ver, não deveriam acontecer. E o governo está querendo aumentar essas limitações às compensações porque um dos motivos para esse recorde de arrecadação de 2024 foi justamente o fato de aquela medida provisória que a gente noticiou aqui, depois se converteu em lei, ter limitado ali a partir de 2024 as limitações para esses valores maiores, e essa limitação acabou contribuindo para que o volume de compensações feitas pelos contribuintes caísse ali algo em torno de 20 bilhões, salvo engano, o que reforçou o caixa do governo nesse período. É uma pena porque essas medidas elas não vão ao encontro dos anseios da sociedade e também não há coerência entre essas medidas. Agora, no meio de tudo isso aí, tem uma notícia que se destaca aqui no mês de dezembro e janeiro, que é essa questão envolvendo a fiscalização do PIX, que foi objeto de notícias, muitas delas, inclusive, mal interpretadas, algumas delas até que não se baseavam em fatos verdadeiros, como, por exemplo, a possibilidade de o governo tributar o PIX, quando, na verdade, houve muito ruído em torno disso. E nós até publicamos um vídeo no YouTube esclarecendo, por exemplo, que naquele vídeo que viralizou do deputado Nicolas Ferreira, várias coisas ali são verdades, mas algumas informações ali tecnicamente não se sustentam, principalmente diante de um dispositivo legal que muita gente desconhece, que lá nesse vídeo a gente explica com detalhes. Mas em meio a todo esse ruído, o governo acabou preferindo recuar. E engraçado que
não muda muita coisa, porque as informações bancárias que as instituições financeiras já mandavam para a Receita Federal, elas já são enviadas para o governo desde 2008. As informações relacionadas a transações de cartão de crédito desde 2003. Então houve muito ruído, muita interpretação ali equivocada e no final das contas o recuo da Receita não representou nada de muito significativo para ela. Ela vai continuar tendo muita informação para fiscalizar muita gente e de certa maneira ela até vai ter mais informações em alguma medida para poder fiscalizar as eventuais omissões de receitas que muitos contribuintes acabam praticando justamente porque estão ali na chamada economia informal. Eu acho que eu até vi no Instagram do secretário especial da Receita, que é o Robson Barreirinhas, ele falando que era fake news e que a Receita já fazia esses tipos de fiscalização, mais ou menos na linha do que está lá no vídeo completo, que depois quem quiser pode acessar e ver com detalhes. Mas, na verdade, me parece que aquilo ali foi mais uma crise de relações públicas mesmo. A gente percebeu que houve uma divulgação, houve um contraponto político, a gente não vai entrar aqui no mérito mesmo das questões, e aí o governo voltou atrás, porque nesse momento tudo que eles não queriam é a população mais atingida pelas medidas aí que visam aumentar a arrecadação ou que visam controlar os gastos públicos, que vai necessariamente ser menos beneficiada por gastos públicos, contra o governo. Então, independentemente da veracidade ou não de tudo que foi divulgado de um lado e do outro, resolveu-se botar o pé no freio e revogar, mas eu já havia comentado, mesmo sem saber desses detalhes ali do nosso vídeo, que a gente publicou recentemente, eu já havia comentado alguma roda com amigos conversando, falei assim, olha, eu acho que o que o governo fez ali foi formalizar algo que a Receita já devia fazer, porque com certeza as tecnologias para aquela implementação que estava ali naquela norma já existiam, já deviam estar sendo feitas em alguma medida, em teste, e aí agora vamos formalizar. Voltou atrás, quer dizer que a Receita vai deixar de fazer? Não, vai fazer como estava nas normas anteriores, né? Então, na verdade, se trata mais de uma questão de relações públicas mesmo. Acredito que isso explica mais do que o governo voltando atrás na medida de fato, né? É verdade. E a gente tem várias normas aqui que foram divulgadas em dezembro e janeiro, apesar de não serem meses que nos últimos tempos têm sido de grande produção legislativa, mas mesmo assim nós tivemos aqui como destaque a edição do decreto que reajustou o salário mínimo e, consequentemente, o que vem ali na sequência é a portaria interministerial que junta ali Ministério da Fazenda com o Ministério da Previdência Social para atualizar os valores de incidência do INSS, não é isso, Gustavo? Exatamente. Agora, só pontuando que de vez em quando a gente é surpreendido ali na virada do ano com as notícias bombásticas em termos de legislação. Eu lembro que em 2016 eu estava de férias no município do interior onde minha esposa tem família, e eu lembro que eu estava de férias lá, quando deu no dia 30, foi publicada a Lei Complementar 157 de 2016. Quase ali preparando para a virada do ano, e a gente tem que falar assim, ó, tá de férias, mas a gente tem que entender isso aqui, porque no que vem a gente vai ter que ensinar e mudar muita coisa em relação ao que a gente vinha aplicando, e as discussões vieram depois. Então, apesar de normalmente serem meses de fato menos badalados, de vez em quando a gente é surpreendido com uma ou outra, né? Esse final de ano teve alguns anúncios de fim de declaração, mas essas duas legislações, Alexandre, que você pontuou, elas são esperadas todo início de ano. Iniciozinho ali de janeiro, sempre sai o decreto que atualiza o limite, na verdade, o salário mínimo, o valor do salário mínimo para o ano vigente, que o decreto 12.342 estabeleceu em R$ 1.518, e a portaria interministerial aproveita esse valor para estabelecer o limite mínimo do salário de contribuição, e essa portaria também estabelece o limite máximo dos benefícios pagos pela Previdência, que servem em boa parte também como o teto de contribuição do contribuinte individual. E isso tem um impacto muito grande nas retenções na fonte. Uma determinada empresa que contrata um contribuinte individual tem que fazer a retenção do INSS via de regra de 11%, respeitando esse teto. Então, tem uma repercussão muito grande nisso, apesar de não ter um impacto grande naquela contribuição patronal da empresa, que é de 20% via de regra, podendo ser um pouco maior para a instituição financeira, etc. Mas
esse teto não tem nenhum impacto nessa cota patronal, que vai incidir sobre o total da remuneração, independentemente desse limite. E a Receita também publicou a Instrução Normativa 2242 no finalzinho ali de dezembro de 2024 para começar a implementar de fato a reoneração gradual ali da folha de pagamento em substituição agora à CPRB, que daqui para o final de 2027 vai ser extinta, né? A gente está no processo aí gradual de extinção. E a Receita, através do comitê lá que gere a REINF, chegou até a emitir uma nota explicativa, alterando alguns layouts da REINF para incorporar essas mudanças de reoneração. Mas aqui para os nossos clientes eu acho que as coisas não mudam muito, né? Porque o que a gente tinha antes dessa definição no ano passado sobre a reoneração da folha de pagamento era que aquelas empresas que estavam sujeitas à desoneração, sujeitas não, que estavam enquadradas na desoneração, elas podiam destacar na nota fiscal uma alíquota reduzida do INSS, da retenção do INSS de 3,5%, e apresentar uma declaração lá do anexo 13, o anexo 3º da IN 2053 de 2021, desde que cumpridas esses requisitos formais, eles estavam dispensados daquela alíquota maior de 11%. Isso, pelo menos até agora, não houve nenhuma modificação. A gente tem monitorado e a Receita não publicou nada alterando essa sistemática da retenção. Então, essa notícia é importante no sentido de que o governo tem aí promovido as alterações necessárias, mas para as fontes pagadoras nada muda, pelo menos até o momento. Eu acho interessante nessa alteração porque a IN 2053 ela dizia aquilo que estava na lei também no tocante à manifestação da opção pela adesão ao regime da CPRB. E aquilo que foi introduzido com essa nova IN é algo que a gente até comentou alguns programas atrás, baseado em uma solução COSIT. A Receita Federal agora acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 2º da IN para dizer que a opção pelo regime da CPRB pode ser configurada não só com o recolhimento, como está na lei e estava na redação original dessa IN, mas também com a confissão dessa dívida na DCTF-Web. É mais um exemplo de algo que a Receita Federal faz através de instrução normativa que não está em consonância com o que a lei trata e por isso é questionável, mas que vamos dizer, o correto mesmo seria o governo ter editado uma medida provisória e ter alterado o texto da lei e proposto que o Congresso Nacional convalidasse isso. Por quê? Porque a lei está falando que a opção se dá pelo recolhimento do INSS da primeira competência que a empresa tem faturamento, que via de regra é janeiro. Então, o INSS recolhido em fevereiro da competência janeiro, sendo de uma forma ou de outra, manifesta a opção da empresa pelo regime da CPRB ou pelo regime de tributação sobre a folha de salários. E agora não, pela instrução normativa, basta confessar o débito lá via DCTF-Web e essa manifestação ela já está, vamos dizer, validada. Apesar da falta de base legal para isso, a instrução normativa passa a prever essa outra modalidade de manifestação de opção. Inclusive, aproveitando que você falou em DCTF-Web, a gente teve uma grande novidade em dezembro de 2024, porque a DCTF é instrumento de confissão de débitos e gradativamente ela tem recebido novos tributos que são confessados através dela. Nós começamos lá inicialmente, há bastante tempo atrás, com a retenção previdenciária e outras entidades e fundos, o recolhimento. Aí depois veio o imposto de renda retido na fonte, que vinha lá do E-Social e da EFD-REINF. E agora, em dezembro do ano passado, a gente já tinha ouvido a notícia, mas nós vimos a instrução normativa dizendo que aqueles débitos que eram informados em DCTF não seriam mais informados em DCTF para recolhimento em DARF gerado pelo Sicalc-Web, mas eles seriam importados para a DCTF-Web também. Então, só para deixar de uma forma mais clara, uma empresa hoje que apura o imposto de renda no lucro presumido, ela não pagava esse imposto de renda através de DARF gerado pela DCTF-Web. Ela apurava o tributo, informava em DCTF, normalmente esses tributos inclusive eram informados em DCTF meses depois ou depois do vencimento do próprio tributo, e ele gerava um DARF e fazia o recolhimento. A sistemática agora vai mudar. Ele não vai mais informar em DCTF,
ele vai informar no MIT, o módulo de inclusão de tributos, e esse módulo ele vai estar integrado com a DCTF Web, de modo que, quando essa declaração for apresentada, a DCTF Web vai recepcionar esses débitos para eventual pagamento de DARF daquele tributo. Então, uma grande mudança aqui que eu poderia dizer, Ari, que é dessa virada de ano de 2024 para 2025, uma das grandes novidades aí, junto com a reforma tributária, é a extinção da DCTF e a criação desse módulo para a integração com a DCTF Web. Isso. E a gente está comentando aqui essa alteração, mas a Receita mesmo já informou que o MIT ainda não saiu, né, não foi divulgado, publicado lá no ambiente do ECAC, e existe uma expectativa de que ele fosse publicado até meados de fevereiro. Na próxima GTcast, aqui a gente vai ter essa definição, a gente vai divulgar para vocês o que foi que a Receita efetivamente fez, e o prazo de entrega da DCTF Web, que antes era até o dia 15 de todo mês subsequente à ocorrência dos fatos geradores, agora vai prorrogado pelo menos até o momento, até o dia 25. Então essas são as alterações que a gente tem para... Na verdade era até dia 25, mas foi prorrogado. Na data da gravação aqui a gente já tem notícia que foi prorrogado para o dia último dia útil do mês. Então, apesar de estarmos comentando aqui as normas de dezembro e janeiro, Alexandre, me parece que não tem como a gente comentar ela se na data da gravação já mais essa prorrogação. Então era dia 15, foi para o dia 25 e por conta de uma pressão lá específica de alguns entes ali relacionados à contabilidade, eles jogaram para o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos fatos geradores. Para vocês verem como essa matéria é dinâmica. E a gente tem aqui uma outra instrução normativa que é curiosa, que é a de número 2240, publicada em dezembro de 2024. E essa não tem um impacto assim tão relevante e tão amplo como teve essa da DCTF Web, porque a extinção da DCTF, que a gente chamou de convencional ao longo desses últimos anos, para concentrar tudo na DCTF Web, é sem dúvida nenhuma um avanço significativo e de grande impacto, até por causa dessas implicações que você bem pontuou aí, Gustavo. As declarações de origem dos débitos que vão entrar lá no chamado MIT, são declarações entregues posteriormente à data do vencimento e por isso a necessidade de criar o MIT. Mas essa instrução normativa 2240 trata de algo que atinge a vida de muitos cidadãos brasileiros, que é o recibo eletrônico de serviços de saúde. Olha que interessante. A Receita Federal, já de muitos anos para cá, ela fiscaliza com muito rigor as despesas com saúde que os contribuintes abatem lá nas suas declarações de imposto de renda. E para fechar o cerco em relação àqueles que fraudavam essas informações, a Receita foi criando vários mecanismos. De uns anos para cá, por exemplo, esses profissionais eles têm que escriturar o livro caixa de maneira eletrônica e está sujeito ali a uma série de outras obrigações. Mas agora, a partir de janeiro de 2025, esses profissionais também têm que emitir um recibo eletrônico através de um sistema disponibilizado pela Receita Federal, o que acaba equivalendo na prática a uma espécie de nota fiscal que pessoas físicas prestadoras desses serviços profissionais de saúde de uma maneira geral, passam a ter a obrigação de emitir. E aí a gente pode dizer, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo da Receita é cruzar essas informações com as informações que as pessoas físicas colocam lá nas suas declarações. Olha uma prática que a gente infelizmente sabe que era relativamente comum. Vai se aproximando ali a data de entrega da declaração de imposto de renda. Vários profissionais de saúde já relataram para mim que eram assediados por contribuintes que queriam reduzir seu imposto de renda. E aí chegava ali no mês de março, de abril, e davam recibos emitidos e assinados com data do ano anterior para pessoas que queriam abater aquela despesa do seu imposto de renda em troca de uma remuneração. Remuneração essa que representava para o profissional de saúde ali algum tipo de ganho, mas que ia gerar para o governo um prejuízo na medida em que aquele valor seria abatido da base de cálculo do imposto de renda. Esse tipo de prática que ocorreu aos milhões nos últimos anos, Brasil afora,
esse tipo de prática agora acaba, porque o profissional de saúde ele vai ter que emitir um recibo de saúde até um determinado dia ali do mês subsequente, isso quando não ele emitir na própria data da prestação de serviço, que é a regra, e isso vai fazer com que no ano seguinte já não seja mais possível solicitar um recibo ali retroativo do ano anterior. Fora que aquele rendimento vai ser computado na base de cálculo do profissional de saúde e também vai ser considerado ali na base de cálculo do contribuinte, de sorte que o cerco para esse tipo de prática fraudulenta acaba se fechando por completo. Exato. A Receita até publicou um manual, que eu estou com ele aberto aqui, e ela é bem clara que os objetivos são exatamente esses que você falou. Ela diz que os objetivos desse aplicativo, né? É um aplicativo agora que eles vão lançar, o Receita Saúde, já lançaram no momento de gravação desse podcast, e eles dizem que o objetivo é captar dados confiáveis que serão utilizados no pré-preenchimento da declaração de imposto de renda da pessoa física, que hoje você abre ela lá no período ali de abril e já está tudo preenchido, coisa que você nem saberia preencher, precisaria buscar com o contador, buscar atrás nas suas declarações e nas suas movimentações, já está lá, para a Receita já está informado, para reduzir a malha da pessoa física, melhorar o controle da administração sobre as receitas recebidas pelos profissionais de saúde, eliminar a emissão de recibos falsos e outras fraudes correlatas e aumentar a transparência na comprovação das despesas para a dedução do imposto de renda. Então, a tecnologia realmente aí, mais uma vez, vindo socorrer a Receita Federal com o objetivo de incrementar a arrecadação. Mais uma vez, aquilo que a gente tem falado repetidamente aqui no podcast. É verdade. E a gente vai repetir isso com cada vez mais frequência. Agora, eu não sei se vocês têm algum outro compromisso na agenda de vocês para hoje, porque temos que falar um pouco sobre a Lei Complementar número 214 de 2025, que institui o IBS, né, e a CBS, que veio, Alexandre, só com 540 artigos, tratando aí dessas novidades fruto dessa reforma tributária, não é isso mesmo? É isso mesmo, essa lei complementar que era aguardada por muitos para a gente poder começar, vamos dizer, a aprofundar ainda mais os estudos relacionados à reforma tributária e que ela vem, inclusive, fazendo referência ao termo regulamento em mais de 60 passagens, ou seja, é uma lei com mais de 500 artigos, mas que remete a gente a um regulamento que ainda vai ser editado, com sabe-se lá quantos artigos mais para a gente estudar. E sem dúvida nenhuma que a estrela aqui, ou as estrelas da lei complementar são o IBS e a CBS, que compõem o chamado IVA dual, né? A CBS, fruto da fusão de PIS e COFINS, principalmente, embora o IPI ali em alguma medida também esteja substituído pela CBS, e o IBS, que reúne ICMS e ISS. E esses tributos vão ser cobrados de maneira concomitante, ao mesmo tempo, sobre as operações de consumo de uma maneira geral. É absolutamente impossível a gente falar tecnicamente do conteúdo de toda essa lei, mas eu deixo vocês à vontade para falar dos seus destaques. Um destaque que eu quero trazer aqui é em relação ao optante do Simples Nacional, porque, de acordo com a regulamentação legal, o optante do Simples ele vai poder recolher o IBS e a CBS dentro do Simples Nacional ou fora do Simples Nacional. De sorte que, dentro de pouco tempo, a gente vai encontrar a figura do optante do Simples optante e o optante do Simples não optante. Em outras palavras, aquilo que já é complicado vai ficar ainda mais complicado. Vai ter o optante do Simples que vai escolher recolher o IVA dual por dentro do Simples e o que vai escolher recolher por fora. Isso vai nos levar a um desafio muito grande, conseguir atender a demanda dos milhões de empresas que vão lidar com essa legislação extremamente desafiadora e conseguir responder às dúvidas e às demandas desse mercado que tende a exigir bastante de profissionais com essa expertise. Por isso que a gente costuma brincar que o simples, do simples, às vezes só tem o nome, né? Que a matéria é tão complexa. Mas o que eu queria pontuar aqui de uma forma tentar falar de uma forma bem tranquila é o seguinte:
não precisa se desesperar. O povo às vezes ouve as notícias e é óbvio, a reforma tributária tinha o intuito de simplificar, ao meu ver, não vai simplificar tanto assim. O número de artigos somado à regulamentação que vem aí mostra que o cenário não é o mais favorável para quem lida com essa matéria. Mas por que eu digo calma? Porque existe um cronograma de implantação. Saiu a lei complementar, mas ainda tem muita coisa para acontecer até que de fato as coisas comecem a ser operacionalizadas. Se vocês pararem para pensar, o PIS e COFINS só vão dar lugar à CBS de forma plena a partir de 2027. Ao mesmo tempo, eu lembro, Alexandre, que você vive dizendo que 2027 é logo ali, né? O tempo está passando tão rápido, mas assim, eu quero dizer isso porque vai dar tempo de você assimilar com calma, com o tempo necessário, tudo isso que vem pela frente, porque hoje talvez a gente tenha mais perguntas do que respostas. Há muita coisa que a própria lei indica que ainda vai ser regulamentado, ou seja, nem a própria lei complementar traz todas as respostas. O IBS, que é a junção do ISS e do ICMS, só vai começar a transição a partir de 2029, que vai ter uma transição até dezembro de 2032. Então, assim, é complexo? É, mas a gente tem visto muita gente desesperada, mandando às vezes mensagem dizendo que agora mudou tudo e a gente tem dito para eles, calma, vai mudar muita coisa e de fato não vai ser simples, como se imaginava quando se divulgava as propostas da reforma, mas há um processo gradativo de implementação que vai nos permitir, inclusive, conduzir vocês durante todo esse processo. Exatamente, Gustavo. E sabemos que a maior parte das questões que vão impactar no dia a dia aí dos contribuintes ainda vai ser objeto de definição. Os regulamentos aí, ou o regulamento que vai sair provavelmente agora nesse ano 2025, deve trazer mais clareza ainda. As mudanças principais começam agora em 2027, está perto, mas ainda há um tempo para se preparar. E há algo que me preocupa muito, é a questão da gestão do contencioso tributário, que inclusive deve surgir a partir da convivência de formas de tributação diferentes durante esse período de transição. A gente sabe que, por exemplo, o ISS hoje ele é computado por dentro do preço do serviço. Como é que vai funcionar com o IBS? E como é que você vai compatibilizar as creditações aí no período em que os dois tributos estejam incidindo simultaneamente? É pano para manga, para muita discussão aí, um país que já tem um contencioso absurdo e a gente tem um período de transição que provavelmente vai contribuir com isso. A gente não sabe como é que os tribunais vão reagir, qual vai ser a posição, principalmente do STF e do STJ, mas muita coisa para ser enfrentada aí nos próximos anos. É isso mesmo, Ari, que a gente não consegue nem vislumbrar quais serão, por exemplo, todas as teses que vão ser discutidas perante o Poder Judiciário, porque muita coisa as empresas vão sentir a dificuldade, o desafio, perceber contradições à medida que essas regras forem implementadas e inclusive regulamentadas, como eu falei no início, porque muita coisa não está clara. Uma das coisas que eu sempre friso é que a gente está num processo de reforma tributária que sequer as alíquotas estão definidas e por isso a gente já pode usar esse aspecto como uma referência. Muita coisa tem que se aguardar para acontecer, para que a gente possa perceber o real impacto dela. Mas se espera, de uma maneira geral, que a reforma vá trazer um incremento de arrecadação bastante considerável para os governos, ainda mais que junto com ela vem a implementação de novas tecnologias, como a gente tem frisado aqui, a exemplo da nota fiscal de serviços eletrônicas de padrão nacional, que vai se tornar obrigatória para todos os contribuintes do Brasil. E agora a gente passa para a penúltima sessão do nosso podcast, que é aquela que a gente comenta as principais decisões. Nesses meses de janeiro, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, como é de costume, não há tanta movimentação nos tribunais, sejam eles administrativos ou judiciais de fato, por conta dos recessos diversos que temos aí no final de ano e início de ano, que se perduram ali até meados de janeiro. A gente trouxe aqui para vocês hoje duas notícias, eu queria comentar. A primeira delas vem do CARF, que reconheceu créditos de PIS e COFINS sobre gastos com publicidade digital. Já tinha havido até uma notícia do CARF há um tempo atrás sobre o Magazine Luiza,
reconhecendo a mesma tese, é de que os gastos que essas empresas de e-commerce têm com publicidade digital são insumos da própria atividade delas e, por isso, podem ser creditadas no PIS e na COFINS. Nada que traz surpresa, na verdade é uma coerência com a jurisprudência que tem sido formada aí, mas nos leva mais uma vez a destacar que a definição do que é insumo na prestação dos serviços, na atividade empresarial, vai muito daquilo que faz parte da particularidade do exercício da atividade. Então, não é possível simplesmente pegar algo que seria considerado como insumo, papel higiênico, por exemplo, e trazer para qualquer atividade e considerá-la como insumo. Vai muito depender de qual é o exercício específico que a empresa atua aí no segmento comercial. Agora, nessa decisão aqui tem uma particularidade, inclusive ela foi em favor da Netshoes, que, segundo a notícia, integra o grupo do Magazine Luiza. E a particularidade é que a legislação de PIS e COFINS ela não autoriza empresas comerciais que compram e revendem produtos se creditarem de insumos, porque insumos pressupõem a prestação de serviços ou a fabricação de bens. Então, na medida em que ela compra bens para revenda, ela pode se creditar daquilo que é o custo da aquisição da mercadoria e aquelas outras hipóteses que valem para todos, a exemplo de energia elétrica. E aí, na medida em que o CARF, tempos atrás, abriu um precedente para o Magalu e agora confirma que uma empresa do grupo tem o mesmo direito, abre-se um precedente para milhares de empresas Brasil afora que também são comerciais, que não exercem atividade de prestação de serviço ou atividade produtiva, para elas considerarem como insumo, por exemplo, despesas com publicidade. É algo que certamente vai acabar sendo objeto de judicialização, porque se os contribuintes buscarem esse direito, a Receita Federal, o quanto puder, vai se opor a isso e vai resistir. E no momento em que o contribuinte estiver ali diante de um embate, que a Receita Federal, por exemplo, não homologar a utilização desses créditos, isso vai acabar ensejando discussões judiciais. Isso para não citar as milhares de ações que possivelmente já existem por aí tratando de temas como esse. O que mostra que a legislação de PIS e COFINS, naquilo que diz respeito ao regime de não cumulatividade, ela é objeto de tantas polêmicas que o melhor mesmo que a gente tem é a substituição do PIS e COFINS pela CBS, que vai trazer ali outras discussões, mas que pelo menos na sua filosofia vai acabar com essa distinção entre o que é insumo e o que não é. A gente vai ter discussões lá talvez relacionadas a outros conceitos, mas não nessa discussão aqui que a gente está vendo. Eu ia inclusive dizer isso, que essa discussão está com os dias contados, virão outras, mas essa aparentemente será superada. Mas tem uma outra decisão aqui que a gente precisa mencionar, que eu digo assim, ela parece, mas não é. Porque quando você lê, né, a notícia que veiculou essa decisão, parece estar dizendo uma coisa diferente do que se trata. Porque diz que o STJ decide manter PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. E a gente é remetido direto à tese do século, a chamada tese do século, só que a tese do século diz da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui é o contrário, é a exclusão ou não do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. E a gente já tem falado sobre isso em diversos programas, das teses filhotes que surgiram em torno dessa tese do século e exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS e aí por diante. E essa é uma delas, basicamente com o mesmo fundamento jurídico, só que nessa o STJ ele não foi favorável ao contribuinte na possibilidade de excluir o PIS e a COFINS da base de cálculo do ICMS. O que me parece aí ser um pouco contraditório, já que os argumentos são muito parecidos com o da tese do século, né? A tese mãe, assim a gente pode dizer. Exatamente, é mais uma dessas teses filhote, lembrando que a tese filhote que a gente aguarda com mais expectativa aqui que seja definida é aquela que diz respeito à exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa que começou a ser julgada em 2024 pelo STF, mas cujo julgamento foi interrompido e vai ser retomado se tudo der certo agora em 2025. E muitas empresas prestadoras de serviço a gente tem alertado. É melhor que ajuizem uma ação pleiteando esse direito para a hipótese de uma eventual modulação dos efeitos na hipótese de o STF assim decidir.
Depois de comentarmos então os principais julgados que tínhamos para esse programa, passamos à última sessão, que é a pergunta especialista. Aqui a gente vai responder algumas perguntas que chegaram aí da audiência de vocês. A primeira delas eu mesmo vou responder, as outras duas eu vou passar para os especialistas aqui do meu lado. O Tiago Godi pergunta: as prefeituras sofrem retenção de imposto de renda em aplicação financeira? A gente precisa lembrar aqui que a prefeitura, como órgão público, está enquadrado naquela imunidade recíproca que tem lá no artigo 150 da Constituição Federal. Então, não é possível que o Estado imponha, faça incidir impostos sobre si mesmo. E não, na medida em que existe essa imunidade, essa retenção do imposto de renda não seria legítima. Se há algum tipo de problema aí na parametrização dos sistemas dos bancos, das corretoras que eventualmente essas aplicações tenham ocorrido, é necessário que vocês aí, Tiago, corrijam, conversem, porque não há necessidade, não há, na verdade, legitimidade para essa retenção. Eu passo aqui agora a pergunta do Victor Samuel. Empresas do Simples Nacional que sofrem retenção de 11% de INSS e pagam o Simples no anexo 4º da Lei Complementar 123, podem usar retenção para compensar o INSS devido pela folha? E se sobrar saldo, eles têm direito à restituição? Olha, Vitor, uma coisa que você precisa entender aqui em primeiro lugar é que retenção de INSS de optante do Simples só pode incidir quando a empresa for tributada pelo anexo 4º da Lei Complementar 123. Não que todos os serviços sujeitos à tributação pelo anexo 4º estejam também sujeitos à retenção do INSS, mas dá para a gente dizer que uma coisa ela está ligada à outra, embora a recíproca não seja verdadeira. O que a gente pode concluir? Se se trata de um serviço que é tributado pelo anexo 4º, as contribuições previdenciárias devidas por essa empresa sobre a sua folha, elas não devem ser recolhidas dentro do Simples Nacional, e é isso que diferencia o anexo 4º dos demais. Você pode observar lá nos anexos da lei complementar que no anexo 4º você não tem nenhuma referência ali à chamada CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Por consequência, a empresa tem que apurar o INSS normalmente sobre a sua folha e na hora de recolher ela pode compensar aquilo que é devido sobre a folha com aquilo que foi retido sobre sua nota fiscal. E se ainda assim sobrar um remanescente que não foi todo aproveitado, ela pode abater com outros tributos federais, mas não com recolhimento do Simples. Quer uma dica? Se, por exemplo, a empresa tem lá retenção de imposto de renda sobre a sua folha e ela quer compensar esse imposto de renda retido com o remanescente do INSS, isso é possível, mas é necessário atentar para a impossibilidade de você compensar esse INSS que eventualmente remaneça com o recolhimento do próprio Simples Nacional. E por último, a Márcia Agnu, ela pergunta: tem uma dúvida quanto a como informar a incidência de imposto de renda retido na fonte no caso de contratação de MEI. O serviço que ela está levando aqui em conta é o de pintura. E ela diz que eles informam no E-Social pelo CPF para recolher o INSS patronal, mas a nota tem sido emitida pelo CNPJ. Então, como informar a incidência do imposto de renda retido na fonte da rubrica dessa prestação de serviço? Olha, Márcia, essa sua pergunta é muito boa e eu quero começar dizendo que, de fato, quando você contrata microempreendedor individual, que faz surgir a necessidade de recolhimento da CPP, a cota patronal, você precisa informar esse MEI no E-Social. Só que olha um detalhe, a contratação de MEI ela não está sujeita à retenção do imposto de renda. É justamente por isso que, ao informar o MEI no E-Social, você tem que utilizar lá o código 741, que aí o sistema já vai identificar o perfil dele e não vai fazer o lançamento do imposto de renda. Agora, se você coloca o código errado de contribuinte individual, por exemplo, já que você informou o CPF, aí nesse caso o sistema vai calcular erroneamente o imposto de renda, caso que não é devido nessa situação aqui concreta apresentada por você. E assim, pessoal, chegamos ao final desse primeiro programa de 2025, o GTcast, que tratou aqui dos principais acontecimentos relativos à área tributária nos meses de dezembro e janeiro. E a gente espera contar com vocês numa próxima oportunidade. Por isso, a gente lembra mais uma vez, quanto mais você compartilhar esse conteúdo, quanto mais você puder curtir e comentar também aqui abaixo desse conteúdo,
mas você vai estar ajudando a impulsionar o nosso trabalho e ajudar outras pessoas que, assim como vocês, se atualizam através desse nosso conteúdo. Muito obrigado pela sua audiência e eu me despeço aqui também de Gustavo e Arique, deixando vocês à vontade para falar com a nossa audiência. Gostaria só de desejar um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.